Glória a Deus. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Mais uma quarta-feira, nós estamos aqui reunidos no amor de Cristo. Amém. Para glorificar ao único que é digno de louvor, de honra, de exaltação, aquele que é e que vive eternamente, o nosso Deus Todo-Poderoso, que nos resgatou, que nos comprou com alto preço de sangue, ao Abba Pai. Amém. Vamos fazer a leitura do Salmo 91, declarar essa verdade bíblica, essa verdade celestial sobre as nossas vidas, a segurança daquele que se acolhe em Deus. Se você estiver com sua Bíblia aí, acompanhe a leitura, declare na sua vida, na sua casa, sobre a sua família, sobre o seu negócio, sobre tudo aquilo que leva o seu nome, tudo aquilo que o Senhor confiou na sua mão para que você possa administrar nessa terra. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua vereda será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da mortandade, nem do medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o louvarei e poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, e dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, aleluia. Chamar aqui a irmã Jerusa, a missionária Jerusa, que está no louvor hoje. É a senhora, né? Não? Peraí, deixa eu dar Não, uma mas olhada se bem rapidinho, deixa precisar, eu ver errado. acho que é a Fernanda Arismendi. É a Fernanda? É, se precisar, Amém, glória a precisa. Deus. Fernanda, com oportunidade. Glória a Deus, bom dia a todos. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, reconheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. Aleluia. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Aleluia. Eu não precisarei aqui voltar para minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou. Glória a Deus. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Obrigada por essa oportunidade. Que Deus abençoe o dia de todos. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando, sua casa, sua família, seu lar. Te dê um finalzinho aí de gestação abençoado. Amém. O Senhor continue aí guardando tudo aquilo que leva o seu nome. Vamos orar? Vamos orar, apresentar a pastora Júlia, que vai estar trazendo a palavra neste dia de hoje, amém? Feche os seus olhos, se ligue com o trono da graça, amém? Eterno e soberano Deus, Abba, Pai, nós te louvamos, te exaltamos e agradecemos, Pai, por este momento estarmos reunidos em teu nome, para te louvar, exaltar, engrandecer e bendizer a ti, ó Deus, único digno de louvor, de exaltação. Ó Paizinho amado, querido, nós queremos te pedir um abraço de perdão. Ó Senhor, o teu perdão e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos perdoe, Pai, por todo o pecado de omissão, por toda a procrastinação, Senhor Deus amado santo, por aquilo que falamos, por aquilo que pensamos, por aquilo que olhamos, que julgamos, Pai. Nos perdoe, Pai, nos ensina, Pai amado santo, a ser manso, humilde, assim como tu és, Jesus. Ó Pai, nós te pedimos, Pai amado santo, que esta manhã o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor Deus amado santo, firmando e reafirmando, Pai, todas as convicções em Cristo, Pai, em nossas vidas, Pai, que teu Espírito Santo, ele vem, Pai, venha, Pai amado santo, Senhor Deus amado santo, a quebrantar-nos, Pai amado, para entender e compreender aquilo que o Senhor tem para falar para as nossas vidas. Senhor Deus amado santo, eu não sei como foi que meus irmãos chegaram até aqui nesta live. Eu não sei, Senhor Deus amado santo, o que eles estão necessitando, o que eles têm colocado diante de ti em oração, mas eu sei, Pai amado santo, que o nosso refúgio é em ti, o nosso socorro vem de ti. Então, Senhor Deus amado santo, creio que esta manhã, Pai, o Senhor marcou este encontro, Pai amado santo e querido, para, Senhor Deus amado santo, começar a desenrolar, Senhor Deus amado, o teu rolo santo em nossas vidas, Senhor. Para começar, Senhor Deus amado santo, a nos dar direcionamento, Pai amado santo, para aqueles que estão, Senhor Deus amado santos, em dúvida, para dar, Senhor Deus, direcionamento para aqueles, Senhor Deus amado santo, que estão pedindo uma resposta, Pai. Tome o controle das nossas vidas. Eu apresento a missionária Júlia, Senhor, a pastora Júlia, que vai estar trazendo a palavra, Senhor, neste dia de hoje. Senhor Deus amado santo, que tua filha venha ser fiel àquilo que teu Espírito Santo já colocou no coração dela, aquilo, Pai amado santo, que o Senhor entregou, Pai amado,
através do teu Espírito, Pai amado, para que ela possa partilhar com a igreja, Pai. Assim, Pai amado santo, como o Senhor multiplicou o pão, Pai, para aquela multidão. Hoje é dia de multiplicar, Senhor Deus amado santo, o pão fresco que desceu do céu, Pai, para a tua filha, para esta igreja aqui que está presente, Pai. Assim, Pai, nós te louvamos e te exaltamos, Senhor Deus amado santo. Vai repreendendo agora, Senhor Deus amado, todo roubador de palavra, todo atrapalhador, Senhor Deus amado santo, tudo aquilo que vem para querer tirar nossa concentração e não nos permitir compreender, Pai, o que o teu Espírito tem para falar à tua igreja, Pai. Por isso, Senhor Deus amado santo, nós consagramos e entregamos esse momento a ti, a vida da pastora Júlia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Júlia, deixa Deus te usar Senhor bem Jesus, usadinho. Derrame aí sobre as nossas vidas aquilo que Deus já derramou sobre a sua. amém, amém, preciosa de Deus. Pai, seja convosco, igreja. Que Deus abençoe a vida de cada um nesse dia chamado hoje. Somos os menores da casa do nosso Pai. Somos aqueles que resolvemos nos desprender dos nossos confortos para poder hoje fazer um devocional para o nome dele ser glorificado. Às vezes, nós pensamos que o conforto é só estar no luxo, né? Não. A zona de conforto é justamente na hora que nós estamos repousando também. É uma das maiores que você está descansando, tirando o cansaço do seu corpo. Mas a palavrinha de hoje, para nós, está em Neemias capítulo 6, do versículo 15. Nós vamos ler o 15. Aqui, deixa eu botar assim para eu ler. Esses olhos emprestados aqui que a gente pega, né? Aí, botar assim eu ler. A palavra fala sobre os construtores concluem o muro. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também, naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá lhe se ajuramentaram, porque eram genro de Secanias, filho de Ará, e seus filhos, Joanã, tomaram filhas de Mesulão, filho de Berequias. Também sua bondade estavam perante mim, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia as cartas para atemorizar. Sucedeu mais depois que o muro foi edificado, e levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Querido Deus, já te louvo e te agradeço. Esta palavra é para a honra e glória do seu nome. Continue fazendo o seu mover em concordância da oração da tua serva. Traz a tua resposta a cada dia, a cada segundo. E fala a tua igreja para seu nome ser louvado em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, essa palavra, nada mais e nada menos, ela tem duas concordâncias. No versículo 15, e no versículo 15 a concordância dela. Observe o que o Senhor, ele fala para nós aqui nesta palavra. Ele disse: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Eu vou falar do jeito que o Espírito de Deus está mandando eu falar. Quando o homem de Deus e mulher de Deus se unem para fazer uma grande obra, ninguém consegue frustrar quando está em um só pensamento. Quando estamos
cada um só, um só motivo. Qual o motivo é? Levantar a obra do Pai, levar o ídolo do Pai. E quando é levantar a obra do Pai, Neemias se diminuiu para que o grande eu sou crescesse. Neemias, uma pessoa de suma importância, um braço forte do rei, do filho do rei, e assim, ele se compadeceu do que estava acontecendo com o povo de Deus, com o povo dele. O povo estava oprimido. E dentro das igrejas nós temos muitas pessoas oprimidas, que infelizmente os líderes de hoje, não radicalizando, mas a maioria oprime mais as suas ovelhas do que edifica elas. Coloca oposição em cima delas, que é preciso fazer isso e aquilo para Deus honrar. Para Deus te honrar, primeiramente, você tem que ser obediente. Para Deus te honrar, você tem que primeiro ser uma verdadeira ovelha e não lobo. Não adianta eu me colocar na posição que Deus me colocou de pastora dentro da igreja, mas se eu não dou exemplo, as ovelhas têm que ver o exemplo dos seus pastores, dos seus líderes. E hoje em dia, nós estamos vendo que os líderes estão olhando mais para o que está ao redor, as luxúrias, os status, está se cumprindo a profecia. Só que Neemias se revoltou, ele se compadeceu da opressão que estava o povo dele. Porque o próprio povo fez aquilo, destruiu o muro. Ou seja, é o próprio povo de Deus que destrói um ou outro. Não precisa do estranho vir. Como isso, pastora? As pessoas, em vez de estar levando uma palavra de edificação, só porque caiu, só porque pecou, é o imundo, não presta, tem que jogar no lixo. Não, é aquele que Deus vai restaurar. É aquele que Deus quer que você seja um samaritano e estende a mão para ele e fala, vem aqui, vou te tratar, vou te sarar. A palavra do meu pai diz assim, se Deus é amor, ele é justiça também, mas o amor dele excede de uma forma tão grande que encheu o coração de Neemias, para poder Neemias edificar aquele muro. Vamos trazer agora para o nosso centro da nossa vida. Nós estamos numa grande obra dentro do nosso lar, mas sempre vai chegar a parentela para poder aqueles invejosos, aquele que não quer que você cresça, aquele que não quer que você leve a sua família em um patamar especial, porque você serve a um grandão da Galileia. E você tem que estar ligado no que o grandão da Galileia fala aos teus ouvidos. Ouça a voz de Deus e para de ouvir a voz do inimigo. Tobias tentava destruir a voz de Deus na mente e no ouvido de Neemias. Sambalat tentava a mesma coisa. Casou-se Tobias e Sambalat, ou seja, eles casaram com mulheres que eram do povo judeu. E Deus disse que não era para misturar as raças. Vamos depois... rapidamente destrinchar essa palavra do que Deus quer falar para a gente. O que Deus fala para nós sobre isso? Quando nós estamos sendo direcionado por Deus para a edificação de uma família que está destruída, acabada dentro da igreja. A maior enfermidade hoje em dia está dentro das igrejas, não está lá fora no mundo. Lá fora no mundo está quem faz a vontade das trevas, mas nós temos a obrigação de buscá-los e trazê-los e tratá-los. Porque obras grandes são feitas dentro de grandes favelas, irmão. As nossas obras são feitas dentro de favela. E se não tiver vida no altar, lá não fica não, lá não prega não. Porque aqueles homens lá têm trevas dentro deles e as trevas enxergam onde tem treva. O diabo sabe onde ele está, mas ele também sabe enxergar quando a luz está ali, ó, incendiando, invadindo aquele lugar e a glória de Deus descendo e ele sendo obrigado a sair da vida das pessoas, porque ali tem a presença de Deus. E é isso que aconteceu. Neemias estava cheio da presença de Deus. O povo até tentou colocar dúvida, tentou até fazer ele desistir, porque o próprio Tobias botava as pessoas lá dentro deles mesmos, para fazendo a cabeça, para eles se venderem, para ir de encontro
a Neemias para poder Neemias desistir. Às vezes você está num grande negócio para fechar, você está perto de fechar um grande negócio, mas o inimigo vai levantar alguém do meio para poder colocar uma dúvida na sua mente ou na minha mente, para poder fazer a gente desistir. E o que Deus está falando, olha, Neemias deu ouvido à minha voz. Ele não teve dúvida do que eu falei, do que eu injetei no coração dele, o que eu disse para ele no coração dele. Ele sentiu sede e fome de levantar aquele muro e deixar aquele povo seguro. E é isso que nós devemos fazer hoje em dia. Deixe sua família segura. Deixe seu povo dentro da sua igreja seguro. Vai visitá-los. Está enfermo, visita. Deixa-o seguro. Alimenta. Dê a melhor palavra, o melhor alimento. Dê a melhor água. Caiu em pecado, não vai crucificá-lo. Não vem aqui, minha irmã. Quem é que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos pecam, todos erram, mas nós buscamos o caminho da perfeição, que é Cristo. Então nós temos que estar em constante vigilância. O Senhor diz, deixa claro na palavra dele, cuide-se, você que está tão firme, tão certo de si. Se reveste de fortaleza. E tem muitas pessoas que estão em frente de obra, que estão muito seguras, achando que, já estou salvo, se eu morrer agora, eu vou para agora. Será? Será que é buscar da força todos os dias o reino da glória? Neemias buscava todos os dias força em Deus para poder continuar construindo aquele muro, continuar a construção daquele muro. E o muro hoje em dia representa a nossa vida diante de Deus, a nossa família alicerçada no altar. Não importa da onde e para onde, não interessa quem foi e quem voltou, o que interessa é que você está numa grande construção de edificação dentro de você. Me decepcionei, pastora, com líderes. Você não se decepcionou com eles, você se decepcionou com si próprio. Nós não decepcionamos, as pessoas não têm essa capacidade de destruir a gente. Nós que deixamos nós nos destruirmos. Porque, biblicamente, a Bíblia diz, eu sou aquilo que eu quero ser. Se eu sou aquilo que eu quero ser, então injeta a certeza na pessoa, que enquanto ela estiver com Jesus na segurança, enquanto ela estiver com Cristo firme, seguro no cordão de 3 dobras, que ele é a terceira, ela não vai perecer. Você está ali para ajudar ela a continuar levando aquela caminhada até o fim. Porque quando chegar lá na glória, você vai falar assim, olha, valeu a pena você ter suportado a afronta. Porque quem tem juiz, quem tem advogado, não fala. Fica em silêncio e ele responde por nós. Ei, amar, nós sou de prácia. E Deus, nesse dia chamado hoje, fala para mim e para você, não importa o problema que tentaram levar contra a sua vida, mas continue que quando uma mulher de Deus, um homem de Deus se une para uma grande obra do reino do Deus, do reino do grande eu sou, do grandão da Galileia, não tem quem destrua, porque você está focado em uma só visão, e a visão é chegar ao reino da glória e levar almas para o reino da glória. Tem muitas pessoas que neste momento estão usufruindo grandes buffets, de grandes demandas maravilhosas, mas não dá uma cesta básica humilde que precisa se alimentar. O irmão do lado morrendo de fome não pergunta, meu irmão, o que eu posso fazer por você? Não é o que você precisa, não. O que eu posso fazer por você hoje, meu irmão? Me diga aí, da Arábia Sodecande Rácia. O que eu posso fazer por você, meu irmão? Você pode ter ficado com fome ontem, mas hoje você não fica não, meu irmão. Que eu estou aqui. O que eu tenho eu vou dividir com você. Vem aqui, é meu almoço e minha janta. Vem aqui. Um pedaço para você, um pedaço para mim. Alimenta teus filhos. Porque hoje, Mendeia só decante prácia. Hoje seus filhos não passam fome. Pastora, mas ele tinha o nariz empinado. E agora que perdeu tudo, é agora que você vai mostrar o poder de Deus na sua vida. Você vai mostrar quem é Deus na sua terra. E quem verdadeiramente é o grandão da Galileia, que você aprendeu desde que nasceu, que é para poder servir a ele em espírito e em verdade. Ele deixou claro que ele procurava um povo que servisse ele em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores não olham postura, status, não olha, se a fulano um dia era assim, era assado, e hoje olha como tá, aí, o que serviu? Não fazemos isso. Nós temos que falar assim, meu irmão, calamidade vem na vida de todo mundo,
mas em alguma área você vacilou e o inimigo destruiu, mas vem aqui que a gente vai te ajudar. Vem aqui, meu irmão, vem aqui, não foge não. Vamos partir para cima desse Tobias, desse Sambalate, que eles vão sair, vão tirar a mão da onde Deus te colocou para edificar, e você vai reedificar de novo esses muros na tua vida. A sua vida social vai ser de novo resgatada, a sua vida financeira, a sua vida familiar. Sua esposa te largou porque seus filhos te abandonaram, porque não venha, enquanto Deus estiver contigo, nada vai lhe abandonar, somente creia que todos eles irão retornar, e o nome do Senhor, será glorificado. E essa palavra, Deus quer falar justamente sobre esta fase, ó, é no versículo 15 que ele diz: acabou-se, pois, o muro aos 25, ou seja, 52 dias, foi aquele homens e mulheres trabalhando, sangrando as mãos. Irmãos, hoje nós temos tecnologia. Antigamente, o esforço era terrível. Era cada um ajudando o outro, pegando aquelas pedras pesadas. E hoje a gente que mais vê na frente de obra são pessoas preguiçosas que não querem fazer nada. Querem que as ovelhas fazem tudo. Não é por aí, não. O líder é para botar a mão na massa. O líder é para chegar junto e falar: você vem aqui, meu irmão. Ele tem que se revestir. Mandaia só de pranderrácia. Ele tem que se revestir ali, ó, do poder do Todo-Poderoso. Colocar seu pano de saco, colocar suas vestes, suas armaduras e falar: vamos embora, vamos partir para cima, vou colocar a mão na massa, porque Jesus colocou a mão na massa. E hoje a gente vê um monte de líder com preguiça, um monte de pessoa de liderança dentro das igrejas com preguiça, deixando suas ovelhas morrerem, aleluia, enquanto os lares deles estão cheios de luxúria. Pastor, o que a senhora está falando? A Bíblia diz que naquele grande dia teremos grande surpresa, igreja. Não seremos nós a surpresa, não, pelo amor de Deus. Vamos ser nós aqueles que multiplica no reino da glória, que traz almas, que sara as almas, que cuida das almas, que coloca as almas na cadeira e diz: você vem aqui, deixa eu sarar suas feridas. Quem foi que te maltratou não interessa. Quem foi que te pisou não interessa também a mim. O que interessa é que eu quero ver você sarado, curado. E Neemias não quis se preocupar quem era sacerdote, quem era isso. Vamos todo mundo ajudar um ao outro agora. Vamos levantar esses portões. Vamos levantar. E Jerusalém, irmão, a maior cidade daquele lugar. Quem não queria que era Jerusalém? Quem não queria tomar posse daquela cidade? Que está ali naquela... Até hoje está lá aqueles muros enormes e altos. Foram destruídas e depois da última vez que foi destruída, Deus disse, falou: ninguém mais conseguiu reconstruir. Porque igual a fé de Neemias não houve mais. Eu quero dar um recado para você do grande eu sou. Igual a sua fé não vai existir no meio da sua parentela, no meio de sua família, dentro de sua casa. Igual a sua fé ninguém vai ter. Você foi levantado no ventre da sua mãe com uma fé inabalável. Até para você nascer foi difícil. Até para você ser gerado não foi fácil, mas sua mãe lutou até o fim, reconstruiu as muralhas da placenta, e você está hoje aqui para poder você ser vaso, instrumento de Deus na terra. Você ser usado pelo grandão da Galileia, ou seja, seja um mensageiro do Senhor neste mundo, nesta terra. Não olha para trás, olha para frente. Porque quando Neemias começou a fazer a reconstrução, ele não deu ouvido à voz das trevas, porque ele sabia que queriam parar ele, para poder ele não levar a vitória para a vida daquele povo, não libertar aquele povo. Eu não sei quem na sua família precisa se libertar. Eu quero te dizer para você hoje aqui, diante da Trindade Santa, eu tenho um filho que ele está guardado, porque eu orei para Deus guardar, para ele não morrer, para as trevas não roubar a alma dele. Eu falei: Deus, na madrugada, guarde ele, porque senão ele vai perder a salvação. Ele foi consagrado a ti quando nasceu. Todos os meus 3 filhos são consagrados a ti. Eu não aceito esse primogênito ser destruído, meu pai amado, a alma dele levada para o inferno. Guarda ele, pai. Usa esses homens aí, faz uma blitz e guarda ele. Guardou. Sai o mês que vem, mas eu disse para ele: entrega a sua alma ao Senhor. E eu estou reconstruindo os muros da fé dentro dele.
depositando a palavra, apacentando de longe, mas meu Deus está perto. Eu quero que você entenda que seu Deus está perto daquele que está viciado, seu Deus está olhando as suas orações, está chegando até lá, e Deus está indo lá e está sarando, Deus está indo lá e está livrando. Então começa a profetizar, Deus tira as escamas dos olhos, e eu profetizo ali, ó, restauração na vida daquela pessoa, edifica os muros daquela pessoa. Enquanto nós estamos na nossa zona de conforto dentro de casa, tem muitas pessoas que estão debaixo da ponte, no reino do vício, irmãos. Pessoas que estavam no altar, pessoas que eram homens e mulheres de Deus, cheios da presença dele, fazendo a vontade dele, mas por um momento vacilaram e deixaram as trevas quebrar os muros, que é a presença de Deus. Não venda a presença de Deus. A corrupção do mundo que Deus fala que irá esfriar o amor, não é as pessoas que vão sentar lá dentro do governo e roubar, não. Não. A corrupção é o roubo da nossa fé. Muitas pessoas estão vendendo a sua fé por causa de status, de postura, por causa de grandes posições. Não venda, não. Continue com o grandão da Galileia, reconstruindo os muros a cada dia. Ele diz que o reino dos céus é tomado à força. E Neemias provou para todo mundo que é tomado à força mesmo. Neemias foi exemplo. Então os líderes têm que ser exemplo. Neemias foi um exemplo de fé. Quando ele pensou que ele não iria suportar, ele foi para os portais onde os portais ali erguidos, onde fazia a quemança de todas as ovelhas, de todas as coisas ali para o grandão, os holocaustos, e falou com Deus: Deus, o que eu vou fazer? E Deus ali, bradando no coração dele: eu estou contigo, não desista. E eu quero que você pare nesse dia chamado hoje, quarta-feira. Eu não sei o que você precisa levantar na sua vida. Eu não sei em que área da sua vida você precisa continuar construindo. Se era um projeto que você começou, chegou a hora de você arregaçar as mangas e continuar colocando bloco por bloco nesses projetos e prosseguir, porque os Tobias e Sambalate injetou uma palavra de desânimo e você desistiu, deixou os muros se quebrar. Chegou a hora de você continuar reconstruindo esses muros da vitória na sua vida. Chegou a hora de você começar a colocar de novo na sua vida, aleluia, aquelas pessoas que verdadeiramente multiplicou com você, e aqueles que te iludiram, que falaram para você que você poderia conquistar os altos escalões, que você não precisasse olhar para trás, foram os Tobias que permitiram que em algum momento entrou e devorou e derrubou o lado do muro aonde você mais prosperava. Então hoje é dia de você colocar no seu coração, na sua mente, que aonde eles tentaram te destruir é aonde você precisa reconstruir. Reconstrua a posição sua diante de Deus, igreja. Reconstrua diante de Deus a sua posição. Qual é a minha posição, pastora, diante do Senhor? Não me interessa se as pessoas acreditam ou deixam de acreditar que não existe pastora na Bíblia. Aqui não está tudo. Aqui não está tudo. Aqui não está tudo. A nossa Bíblia tem um básico, porque o que está mais profundo está lá dentro do Vaticano. E o que me interessa é que quem levantou nós, ele garante. E quem nos levantou, quem é aquelas pessoas para poder tirar a nossa honra, o nosso mérito? Não. O mérito que Deus te deu, ninguém retira, irmãos. Irmãs, minhas lindas irmãs em Cristo, pastoras lindas e missionárias lindas do Senhor. Olhe, se não fosse para poder hoje nós estarmos ajudando os varões, Deus não teria nem deixado as mulheres nascer, nem teria feito. Deus colocou as mulheres para poder levantar, pegar na mão deles e falar bem assim: você consegue. Porque Deus casou uma mulher, às vezes, complicada com um homem tão certinho, porque Deus sabia que lá na frente ele ia frouxar a corda e ia se destruir, perder a salvação. A complicada, cheguei, levante. Levanta, você está cego, você não está vendo o que está acontecendo? Aí diz: oi, nós viemos para o mundo para confrontar as trevas. E as trevas, elas vão tentar justamente os nossos maridos. As trevas vão tentar justamente os nossos filhos. Porque o intuito das trevas é matar, é justamente exterminar com essa grande, linda e beleza, esse diamante que Deus colocou no mundo, o ser chamado homem. Deus fez o macho para poder falar bem assim: olha, você é minha imagem, minha semelhança.
continue a minha obra. E a mulher veio para poder lembrar ele: ei, você se lembra que Deus lhe fez a imagem e semelhança? O seu pacto é com ele. O seu pacto é com ele. E vai ser o sacerdote que vai ter que apresentar sua esposa à presença do Senhor. Toma aqui, ó. O Senhor me confiou essa noiva. Toma aqui, ó. E vai ser a noiva também que vai apresentar seu sacerdote. Está aqui, ó. O Senhor me colocou como coluna para poder fazer uma reconstrução na vida deste homem. Está aqui. Estou entregando o ministério nas suas mãos. Porque a salvação é individual, mas a construção de uma família é junta. E a construção de uma família é com um homem e com uma mulher. A construção de uma família é um falando para o outro bem assim: olha, você consegue, não pare. Você não pode parar. Você tem que continuar. Pastor, o que a senhora está dizendo? Não importa o que as pessoas façam da vida delas, o que elas decidiram praticar na vida delas, o que importa é que a palavra que você vai dar para ela é uma palavra de autoestima, de fé. Não, ó, vamos orar que Deus pode mudar a situação da sua vida. Vamos continuar reconstruindo o muro com oração, com jejum, com consagração e palavras positivas. Não é pegar e excluir aquela pessoa porque decidiu tomar uma posição diferente na sua vida. Decidiu tomar uma posição diferente no seu gênero. Não, Deus nos ama, mas ele abomina todos os pecados, mas ele ama o pecador. E ele nos quer reconstruindo esses muros, trazer essas pessoas para a igreja. Não é trazer o certinho, não, trazer os errados para a igreja, para eles se tornarem certos, porque vendo a presença de Deus nas nossas vidas, eles vão falar bem assim: rapaz, eu quero ser melhor do que essa pessoa aí. E as coisas vão acontecer. Amém? Amém, igreja? Eu quero que você me ajude em oração, porque fazer a vontade do rei não é fácil. Mas eu estou reconstruindo os muros que os Sambalates e Tobia tentaram derrubar na nossa igreja. Tentaram destruir nossa igreja várias vezes. E a última vez quase derrubou todos os muros. Mas o Senhor disse para mim bem assim: eu te levantei. Foi eu que te levantei. Foi eu que coloquei você nesta rua do tráfico. E hoje olha essa rua como está. É a melhor rua que todo mundo quer morar. Então levanta e vai reconstruir a minha igreja. Levanta e reconstrói os muros da fé. Os muros da fé que nós precisamos reconstruir, igreja. Não é reconstruir fortuna, não. Reconstruir as almas que estão todas destruídas. Às vezes por palavras de pessoas que elas não esperavam. Às vezes por certo tipo de testemunhos mentirosos. Que muitos pastores levam, os líderes levam para a sua igreja. Testemunhos que nem existem. Eu digo sempre aqui dentro de casa e falo para o meu esposo: testemunho não se conta, se vive. Jesus não saía contando o que ele era. Ele fazia a obra. E ele foi um exemplo para nossas vidas. Nós temos que pegar aquele exemplo e trazer para a nossa vida. Esse negócio de neguinho, tá, vou trazer fulano, vai contar testemunho, venha, não. Se não for para fazer a obra do meu pai, para falar do amor de Jesus, reconstruir, testemunho a gente se conta só para aquelas pessoas certas que tá destruída, acabada. Não, minha filha, vem aqui, vou te contar um negócio. Eu tenho que te contar um caso que aconteceu no passado com uma certa pessoa. Pode ser, eu conto uma história de mim, e a pessoa nem imagina que sou eu que passei por aquilo. Eu tive todos os motivos para hoje não estar aqui. Mas quando eu aceitei Jesus, eu disse: o dia que eu te aceitar vai ser em espírito e em verdade. Vai ser para poder reconstruir tudo que está destruído aqui dentro. Mas eu tive que primeiro me perdoar, reconstruir o muro do perdão. Depois que eu reconstruí o muro do perdão, aí Deus veio com aquela muralha do amor dentro do meu coração e assim, ó, enraizou. Você já tinha amor, mas eu agora estou te dando uma porção dobrada para você entender que todos que estão aqui precisam deste amor. Aí minhas ovelhas falam: a senhora olha com os olhos que eu não olho. Eu falei: pois é. Pergunte a Jesus se ele quer que você olhe com esses olhos. Você quer porque aconteça em sua vida o que você está querendo para a vida dessa pessoa? Porque as palavras voltam. As atitudes erradas voltam para nossas vidas. Então edifique o muro da vitória na sua vida. Cheiroso. Tá fedendo. Vai lavar. Vovó te ama. Vovó te ama.
E tudo que neste dia chamado hoje, nós venhamos continuar. Não, por favor. E a partir de hoje, nós venhamos reconstruir esse muro. Não permitir que Sambalate... Não permitir que os Sambalates e Tobias, eles venham destruir a nossa vitória. Que Deus em Cristo abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade. Que hoje nós continuamos para terminar. A palavra hoje foi o término. O término dessa reconstrução deste muro. Porque Neemias, ele defendeu. Ele terminou a construção e livrou aquele povo. Eu não sei que você está precisando de continuar a reconstrução de uma família, mas continue fazendo esta obra para o nome do Senhor ser louvado. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Ore por nós, que nós precisamos da oração de vocês aqui na Bahia. Glória a Deus. Palavra abençoada do nosso Deus. Tremendo. Deus continue lhe usando, lhe abençoando. Você continue sendo aí um vaso, né? Na mão do oleiro. Amém? A missionária Jerusa, ora encerrando o devocional e ora também pela presença de Deus. Amém? E a pastora Júlia nos dê a bênção apostólica. Amém. Estão me ouvindo? Sim. Amém. Vamos orar então, agradecer ao Senhor por esta oportunidade maravilhosa a qual Ele nos deu, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, para te agradecer, meu Deus, por este devocional, por esta palavra maravilhosa, Senhor, que nós, Senhor Jesus, venhamos reconstruir, Senhor, nossos muros, reconstruir, Senhor, aquilo tudo que estava parado devido a algo que foi falado, Senhor, que foi tentado nos tirar, Senhor. Nós estamos em Ti, que é a rocha, nossas mãos fortes é o Senhor, aquele que nos guia. Nós precisamos, Senhor Jesus, continuar a boa obra, Senhor. Nós somos curados e transformados para continuar fazendo isso através de nossas vidas, Senhor. Deus, obrigada pela presença de Deus, por esse devocional que tem sido bênçãos em nossas vidas, Pai. Deus, abençoa todos que aqui estão, Senhor Jesus, toda a liderança, todos os pastores, os levitas, Senhor, tudo que foi feito e concluído aqui, a irmã Giesa, que está na direção de quarta-feira. Deus, em nome de Jesus, a pastora Amália, Senhor Jesus, todos também que trabalham na presença de Deus, Pai, e que essa palavra fique, Senhor Jesus, no YouTube, e que outras pessoas possam também ouvir, Senhor, e ser tocados, Senhor Jesus. Seja liderança, seja membro, Senhor, também aqueles que vão à igreja também, que ouvem a Tua palavra também, Senhor, porque o ID é para todos, Pai, mas que nós, Senhor Jesus, que estamos, Pai, através de trabalhos na igreja, através de departamentos e lideranças, Pai, venhamos a nos ligar mais, Senhor, em Ti, Pai, e não deixar, Senhor Jesus, os nossos irmãos, Senhor, que estão perto de nós, Senhor, precisem de nós e nós venhamos esquecer não, Senhor. Assim como o Senhor me tocou no dia de ontem, assim como tudo isso que foi falado aqui, eu vivi ontem, Senhor. Eu te louvo, porque eu sei que estou fazendo o que é certo para Ti, para a Tua obra, Pai. Eu te louvo por esta palavra. Obrigada, Senhor. Abençoa a vida da pastora Júlia Maria, guarda ela e a família dela, Senhor. Que os sonhos e desejos do coração dela sejam todos realizados em Ti, Pai. Mas faça a Tua vontade na vida da Tua filha. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço pelo dia de hoje. Continua conosco, fica conosco. Vá conosco, Senhor, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Pai. Nesse dia, nessa quarta-feira, fica conosco, Pai. Em nome de Jesus, eu já quero te louvar e te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Obrigada pela oportunidade. A bênção? É eu? Isso. O amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, sobre a terra e todo o povo de Deus diz amém. Que Deus abençoe e guarde.
Que Deus Amém, prospere. amado. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor. Até a quinta. Tchau, Deus abençoe. Que o Senhor nos ajude. Baba. Amém. Glória a Deus. Aleluia.